Os professores Orlando Simões e Eduardo Batista Correia estão connosco agora para a análise internacional de referência. Bom dia aos dois. Começamos pelo Irão. Professor Orlando, anunciadas as sanções da Europa ao Irão e a Guarda Revolucionária agora é considerada terrorista, que impacto tem esta declaração política? Tem um enorme impacto. Estamos a falar de uma dificuldade que havia com alguns países para com esta classificação, esta designação. E, portanto, temos aqui, no fundo, a Europa a aproximar-se dos Estados Unidos, que já o tinham feito, creio que desde o início, desde 79. Portanto, 2026 ficará para a história, o que dará aqui alguma margem até de legitimidade aos Estados Unidos para com uma ação um pouco mais robusta, tal como aquela que parece que está a ser construída, e deixa de facto aqui a Europa numa situação interessante, porque a relutância que vinha da Itália e da França conseguiram agora falar a uma só voz. Fica dada a ideia de que os regimes não podem mesmo fazer tudo. Esta forma como as últimas manifestações, e tivemos aqui a falar sobre elas mais de 3 semanas, com a população, com as suas reclamações, mas também direcionada contra o regime, no fundo, foi oprimida de uma maneira absolutamente colossal. Não sabemos os números, estão entre 3.000 a 30.000 mortos, portanto, muito para além daquele que seria o único morto que levaria até a investida de Trump, que ele depois foi desvalorizando à medida que até os números foram crescendo e, portanto, temos, às vezes, criticamos a Europa por não tomar uma posição, aqui tomou, ninguém está a falar do Irão nem do seu povo, portanto, a Guarda Revolucionária, ou seja, este conjunto de homens que, no fundo, sustentam o regime e que protegem os mulás e os conselhos dos regimes que são teocráticos e que são liderados por Khamenei, que está, enfim, desde essa altura, desde 89, no poder e que o tem usado de uma maneira absolutamente opressiva. Eduardo, há risco efetivo de nova guerra? Há, evidentemente. O Irão tem, como o professor Orlando acabou de explicar, o Irão tem 2 problemas graves. Um é a forma como o regime trata a sua própria população quando esta, no fundo, sai à rua reclamando, nomeadamente contra o custo de vida e um conjunto de costumes islâmicos, e a forma repressiva e assassina como o faz é inqualificável. Portanto, nós, no Ocidente, não podemos permitir que algo, num país como o Irão, que no fundo convivem 2 repúblicas, a República Islâmica e a República Persa, que tal aconteça. 2, tem um enorme problema internacional. O Irão tem por objetivo eliminar o Estado de Israel. E, portanto, são estas 2 tensões que fazem com que aquele país esteja no centro das atenções, nomeadamente dos Estados Unidos. Acontece que o Irão, no fundo, qualquer instabilidade no Irão, e ela é grande neste momento, as pessoas que estão dentro do Irão estão com medo, há um êxodo relativamente significativo de Teherão, de pessoas para norte, para no fim ficarem a salvo de um qualquer ataque americano. Estão a levar as palavras americanas de Donald Trump bastante a sério. Contudo, o Irão já deslocou também para o Estreito de Hormuz um conjunto de navios de guerra, o que levanta um problema enorme para o mundo. Quem nos ouve em casa, é fundamental sabermos que no Estreito de Hormuz passam 20% da produção total de petróleo do mundo. É o principal bottleneck no mundo de energia. E, portanto, qualquer instabilidade que ponha em causa o fluxo marítimo naquela região põe em causa a economia mundial, a estabilidade da economia mundial. E, por isso, os cuidados na forma como se trata aquela zona devem ser redobrados. Agora, efetivamente, estamos com uma troca de palavras cada vez mais agressiva, tanto de um lado como do outro. Os iranianos estão, no fundo, a ameaçar que vão retaliar, caso exista um ataque, vão retaliar de forma nunca antes vista. Não sabemos se é bluff, se não é bluff, mas o que é facto é que a tensão está a aumentar. Faria sentido, no fundo, apostar num golpe interno. É o que faz mais sentido. Há um conjunto muito alargado da população que vê com grande animosidade a manutenção deste regime dos clérigos. Como o Orlando acabou de mencionar, a Guarda Revolucionária é quem sustenta o regime, mas a Guarda Revolucionária controla quase todos os negócios importantes do Irão. Desde o negócio do petróleo, ao negócio dos transportes, ao negócio hoteleiro, ao negócio das farmacêuticas. E, portanto, relembrar que o Irão é um país gigantesco,
com 90 milhões de habitantes. Só em Teherão estão 18 milhões. Estamos a falar de uma matéria, do ponto de vista urbano, muito densa. É um país muito desenvolvido, apesar das sanções. As sanções fizeram com que eles resolvessem, através do seu ecossistema científico e tecnológico, todas as áreas que lhes foram, no fundo, remetidas para a sanção. Eles são excelentes em farmacêutica, excelentes em tecnologia. Os persas são muito bons no desenvolvimento científico e, portanto, estamos a falar de uma área muito, muito, muito sensível, mas onde, para terminar, os dois principais pontos são, no fundo, a forma como o Irão, equipando-se de nuclear, ameaça Israel e a forma como o Irão trata a sua população. Vamos agora à Ucrânia. As negociações de cessar-fogo a 3 com os Estados Unidos da América, Rússia e Ucrânia, têm condições, Orlando, para avançar ou também é uma jogada por parte de Trump? Nós sabemos desde o início que, por um lado, seria um avanço, porque a reunião trilateral já estavam anunciadas há tanto tempo e finalmente se consumaram. É bom que haja interlocutores dos 3 países, claro que sim. Falar implica sempre um grau de respeito e de interação que pode vir a ser proveitosa no futuro, mas as expectativas têm que estar baixas, porque parece que cada país está a ver de maneira diferente esta negociação. A Rússia, talvez, como mais uma possibilidade que tem de avançar nas regiões que ainda não foram totalmente conquistadas. Portanto, está a tentar obter a parte de Donetsk que não conseguiu por via militar. E a Ucrânia mantém-se também na negociação, mas precisamente para resistir a essa investida, visto que esse território ainda não está perdido e faz parte da resistência, portanto é um dos muros contra a Rússia, é uma das linhas de força. E também não quer ficar no quadro como sendo o país que desiste ou que não quer dar a entender a Trump que não se mantém na negociação. E Trump, sempre investido de forma um bocadinho atabalhoada, a querer resolver tudo muito rapidamente, sem perceber aquilo que está em causa. Que estas negociações são sempre para a Rússia mais uma oportunidade de continuar a avançar. E tanto se vê que mesmo perante estes pedidos de cessar-fogo, o que é facto é que Trump diz que pede pessoalmente que Putin é muito simpático e, portanto, acolhe, mas os ataques continuam e continuam sempre. Depois esta ambiguidade foi uma semana, foi até 1 de fevereiro, foi meramente a parte energética. Como vemos, a parte energética é absolutamente fundamental, mas em parte já está muito destruída. A capacidade na Ucrânia está a cerca de 50%, o que precisa de reconstrução. E, portanto, mesmo que se desloque para outros alvos, que não esses, vai demorar muito tempo a que a Ucrânia consiga recuperar. A Ucrânia continua em condições muito prementes, congelada, e é a Rússia a utilizar, com a sua falta de humanismo, o inverno e o frio como arma de guerra. Já não devia acontecer na nossa era. Mas, efetivamente, o que é que a Rússia tem a ganhar, então, com este cessar-fogo? Bom, uma excelente relação com Donald Trump. Donald Trump acabou de retirar um conjunto de bandeiras alusivas aos heróis do Afeganistão, vindos da Dinamarca, da União Europeia, do Reino Unido. Bom, e colocou uma foto sua com Vladimir Putin na Casa Branca. Portanto, significa que a relação entre os dois, não sabemos bem porquê. No fundo, se lermos os últimos capítulos do José Rodrigues Santos, no Protocolo Caos, ele afirma com clareza que há uma relação antiga e uma dependência de Donald Trump com a Rússia. Portanto, que a Rússia tem um conjunto de informações que, de algum modo, coloca... Isto é uma teoria, mas é uma teoria bem fundamentada por José Rodrigues Santos, que o coloca numa posição de chantagem. Não sabemos se é assim, se não é. Se é a teoria Monroe, ou Donroe, onde, no fundo... os Estados Unidos tomam conta desta área da América do Norte, da América Central e do Norte da América do Sul, por isso integrou nesta lógica a Venezuela, e a Rússia tem uma maior capacidade de influenciar a sua atitude mais imperialista na Europa, e, portanto, pode haver aqui também um termo de troca, mas o que é facto é que a relação entre os dois é extraordinariamente positiva. Nunca antes vista, aliás, na história dos Estados Unidos com a Rússia. Relembrar que para Donald Reagan, para Jimmy Carter, para Kennedy, o principal inimigo durante a Guerra Fria era a Rússia. E, portanto, no fundo, nós estamos perante um volte-face relativamente àquilo que eram as regras tradicionais do último século, nomeadamente pós-Segunda Guerra Mundial, das relações internacionais no que diz respeito ao Oeste. E, portanto, o que é que a Rússia ganha? Ganha uma demonstração de que está alinhada com os Estados Unidos, ganha, no fundo, uma observação de que é que os ucranianos estão a fazer, ganha, se quisermos,
alguma simpatia na opinião pública mundial. Bom, até os deixamos, no fundo, de reorganizar para voltarmos à mesa das negociações, e ganha depois a capacidade de se vitimizar. Tanto Donald Trump como Vladimir Putin vão dizer, bom, afinal são os ucranianos que não querem fazer a paz. Nós fazemos todo o esforço. Portanto, tem aqui um lado bastante comunicacional. Ou seja, nós fazemos o esforço de entrar numa trégua, nós demonstramos a nossa vontade para chegar a um acordo de paz, mas os ucranianos não querem. Evidentemente que os ucranianos não querem ceder uma parte muito significativa do seu território, não querem ceder, no fundo, uma fragilidade na sua defesa futura, nem querem ceder um conjunto de imposições às suas futuras relações internacionais. Portanto, estamos, evidentemente, no mesmo impasse que estávamos há 4 anos atrás, quando o conflito se iniciou. Conseguimos, num minuto, comentar a atitude de Zelensky para com a Europa, se falamos de as críticas legítimas ou táticas políticas, Orlando? Tem sido curioso, em parte isso... No fundo é uma forma de Zelensky se aproximar do parceiro Estados Unidos, não é? Que também parece ter visto na Europa um concorrente mais do que um aliado nos últimos tempos. Impressionar Donald Trump. Se calhar pode ajudar a impressionar, também pode ser um alerta, porque no fundo, o Zelensky, o seu Ministro da Defesa, têm estado alinhados no discurso de que o que aqui está em causa no mundo ocidental é mesmo importante, é a relação para com a Rússia, e por isso o mundo ocidental tem que mostrar a sua faceta humanista, mas neste momento de união, e portanto pode ser um alerta, porque duvido que Zelensky, depois de conseguir os valores que conseguiu para a sua defesa e os apoios que teve da Europa, esteja a descurar esse apoio. Muito pelo contrário, a Europa que tem reforçado. Mas criticou, não é, alguns atrasos no programa, no PURL, portanto no programa de compra à NATO por parte da Europa, e que por via desse atraso ele queixa-se que podem ter algumas das cidades ficado sem energia, precisamente por atrasos nessas tranches. Sabemos que a União Europeia também tem essa faceta um bocadinho burocrática e, portanto, fica a crítica, se calhar uma crítica legítima. Para terminar, professor Eduardo... Zelensky depara-se com os políticos europeus. Os políticos europeus não são diferentes dos políticos portugueses. Aliás, os políticos portugueses são políticos europeus, onde a manifestação de intenções supera sempre a realidade. E, portanto, entre o que dizem e o que fazem é uma enorme distância. Isso, obviamente, num caso como o de Zelensky, num caso como o da Ucrânia, irrita muito quem quer ver fazer acontecer, nomeadamente quando é a vida do seu povo, a estabilidade e a soberania do seu território que estão em causa. Portanto, Zelensky tem alguma legitimidade para esta má disposição. Professores, muito obrigado pela vossa análise e pelo vosso contexto. Bom sábado.